Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhores deputados, no encerramento deste debate um pouco estranho e caricato, ficam algumas dúvidas, mas ficam já algumas conclusões. Ficam as conclusões de que o Sr. Ministro entendeu que estar numa cerimónia de um cais de embarque ou estar numa qualquer cerimónia simbólica era mais importante do que responder aos portugueses. E eu acho que nós não devíamos olhar para isto de soslaio. Devíamos perceber que, tal como a Ministra da Justiça recusou vir ao Parlamento a semana passada, o Ministro da Administração Interna recusa vir falar sobre incêndios e sobre proteção civil à casa onde tem que responder e perante os deputados que têm que responder. E isto deve ser visto pela nossa democracia como uma linha vermelha muito significativa, que nós não devemos poder ultrapassar. O Sr. Ministro enviou para a linha de combate a Secretária de Estado, Patrícia Gaspar, que aqui veio para responder absolutamente a nada. Mas veio sim, isso sim, fazer o que o Partido Socialista faz melhor. Para a semana vai começar o concurso tal, hoje foram ouvidos os peritos tais e tivemos até uma intervenção que diz que daqui a 10 anos teremos a prevenção feita. Amanhã, para a semana, para o mês que vem, em todo o tempo que não seja o agora e a responsabilidade do Partido Socialista. É sempre para a semana ou para a outra que os portugueses terão respostas. Mas há perguntas que deveriam ficar hoje esclarecidas e não ficaram. Será que o Sr. Ministro mantém a confiança nesta Secretária de Estado? Ou deixou-a vir para a linha de fogo do Parlamento, para a queimar ainda mais, tal como se fez com Eduardo Cabrita e antes disso com Constança Urbano de Sousa? Será que António Costa confia em Patrícia Gaspar? Ou António Costa deixou hoje vir aqui Patrícia Gaspar para ser queimada por todos os grupos parlamentares, excepto pelo seu, de que aliás recebeu muito poucos aplausos, para que possa ir para casa um dia destes? A Sra. Secretária de Estado disse que devíamos homenagear hoje os bombeiros e a proteção civil. Eu também acho. O país inteiro acha. Mas não se fazem homenagens a bombeiros e à proteção civil, Sra. Secretária de Estado, com discursos proclamatórios aqui no Parlamento. Quando depois, no Orçamento do Estado, votam contra o subsídio de risco dos bombeiros. Votam contra mais condições e mais meios de transporte. Votam contra uma coisa tão simples que é os bombeiros nas ambulâncias não pagarem portagens. E eu queria que os portugueses ouvissem isto. Os bombeiros a pagar portagens. Os bombeiros a pagar portagens. Enquanto as carrinhas que transportam os presos não as pagam, os bombeiros têm que as pagar. É o país ao contrário. O país ao contrário daquele que devíamos ter e não temos. Sim, Sra. Secretária de Estado, hoje esperávamos que viesse aqui falar de carreiras, de falar de subsídios de risco, de falar de condições dos quartéis, de falar dos comandos regionais e subregionais. Esperávamos que viesse dar uma perspectiva de esperança no combate aos incêndios. Mas o que nos veio dizer é que não muda uma vírgula daquilo que disse. E, portanto, eu gostava, Sra. Secretária de Estado, já que vai discursar a seguir a mim, pudesse responder a isto. Mantém ou não as declarações em que disse que até esperava mais área ardida este ano em Portugal? Porque tem andado a fugir ao debate e a responder à questão, e é tão simples. Mantenho ou não mantenho? Mantém ou revê-se nas declarações do número 2 do Governo, que diz que os incêndios foram uma oportunidade? O deputado Pedro Frazão mostrou-nos hoje imagens que chocam qualquer pessoa. E o Governo vê isto como uma oportunidade. Em cima da destruição, do medo, da destruição e da morte, em cima do fogo, o Governo vê uma oportunidade. A Sra. Ministra revê-se ou não nestas palavras? E a Secretária de Estado revê-se ou não nas palavras da Ministra, que é número 2 do Governo de António Costa? Sra. Secretária de Estado, hoje neste Parlamento e perante esta Câmara e o país, a Sra. Secretária de Estado disse que nós não queremos culpados. Nós não queremos culpados. Nós queremos soluções. Este é o discurso típico daqueles que se acham acima da lei. Sim, falhámos. Sim, morreram pessoas. Sim, arderam casas. Sim, morreram milhares de animais. Sim, destruíram-se milhares de casas. Sim, mas nós não queremos culpados. Nós queremos é olhar para a frente e para o futuro. Sim, houve estradas destruídas. Sim, houve tragédias que foram reencontradas. Houve corpos encontrados. Sim, houve vidas para sempre destruídas. Mas nós não queremos culpados. Sim, há vidas que nunca mais serão as mesmas. Sim, há famílias que perderam tudo. Mas nós não queremos culpados. Este foi o discurso que uma Secretária de Estado nos trouxe hoje aqui. Pois deixe-me dizer-lhe, Sra. Secretária de Estado, o país quer culpados e quer responsáveis e quer responsabilizar-vos a vocês pelo que aconteceu. O país quer responsabilidade
e exige responsabilidade. Não, senhores deputados do PSD. A atitude morna com o Partido Socialista e com o Governo já levou a maus resultados e continuará a levar se persistirem nela. A ideia de que é um partido responsável e que por isso está lá sempre para servir de muleta às falhas do Partido Socialista. Não se enganem, que não há nenhum interesse nacional por trás disso. Há a atitude passiva, morna, permanentemente subserviente, que nós temos de acabar neste Parlamento. Sim, o PS tem maioria absoluta e sim, o governo de António Costa é legítimo e tem maioria absoluta. Mas quando se erra, devemos estar aqui a dizer que erram. Quando se exige responsabilidade, devemos estar aqui a dizer que se exige responsabilidade. De norte a sul do país, nas regiões autónomas, Portugal continental, todos os testemunhos que nos vêm é de falhas brutais no Ciresp, na rede de comunicações e na coordenação da proteção civil. De norte a sul do país, as associações que não dependem do governo, ou seja, que não recebem dinheiro do governo, apontam falhas. Dizem o que esteve mal, sem medo. O Chega pediu que os contratos que não estão públicos fossem tornados públicos. Chamou a atenção de contratos que só 4 anos depois se tornaram públicos. Mas parece que ninguém mais se importa com isso. Enquanto o país arde, enquanto a descoordenação sucede à descoordenação, enquanto o governo diz que é sempre para daqui a 10 anos, ou daqui a 5, ou daqui a 2, ninguém tem coragem de dizer o óbvio. É como se o rei fosse nu mesmo aqui à frente e nós tivéssemos medo de dizer o óbvio. E o óbvio é muito simples. É que a Secretária de Estado, Patrícia Gaspar, não tem condições de continuar no governo de Portugal. Por isso, Sr. Presidente e Srs. Deputados, o Chega chamou hoje o Governo porque entendia ser um imperativo nacional. Fizemos-lo usando um dos direitos potestativos que os portugueses nos atribuíram, como terceira maior força política nacional. Enquanto outros entenderam que devia ser numa comissão fechada, que era ouvido o Ministro da Administração Interna, nós queríamos que ele enfrentasse o país, porque a dor maior não é a nossa. A dor maior é a dos nossos compatriotas. A dor maior não é a nossa. Vou terminar, Sr. Presidente. A dor maior não é a nossa. A dor maior é daqueles que perderam tudo. E isso exige que este Parlamento se levante para exigir responsabilidade. Se outros querem ficar em silêncio, se outros preferem fugir, se outros preferem acobardar-se, o Chega, hoje, como sempre e sempre acontecerá, estará na luta, na primeira linha, não por nós, não por vós, não por ninguém nesta sala, mas pelos milhares de portugueses que perderam tudo este verão. É deles a nossa homenagem, é por eles que trabalhamos, é a eles que devemos responsabilidade. Muito obrigado.